Meu nome é Solomon Gray, e estou prestes a compartilhar com você a jornada mais extraordinária da minha vida. Uma jornada que me levou aos confins da existência e de volta, transformando completamente minha visão do mundo e da humanidade. Nasci em meados do século XX. Cresci em uma época de grandes mudanças e desafios globais. Sempre fui um observador atento do mundo ao meu redor, absorvendo as notícias sobre guerras, crises ambientais e conflitos sociais. Com o passar dos anos, desenvolvi uma visão cada vez mais pessimista da humanidade. Eu era um homem comum, com um trabalho comum e uma vida aparentemente sem grandes eventos, mas por dentro carregava um peso enorme. Via o mundo se deteriorando, via a humanidade como uma praga na face da terra. Essa perspectiva sombria acabou afetando minha saúde e meu bem-estar de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Nunca fui particularmente religioso ou espiritual. Considerava-me um cético, um realista. A ideia de uma força superior ou de um propósito maior para a existência parecia-me, na melhor das hipóteses, um consolo ingênuo para aqueles que não conseguiam encarar a dura realidade da vida. Mal sabia eu que essa visão seria completamente desafiada e transformada. É importante que você entenda quem eu era antes do evento que mudou minha vida, para que possa apreciar verdadeiramente a profundidade da transformação que experimentei. Eu era um homem amargo, desiludido com a vida e com a humanidade. Acreditava que estávamos condenados como espécie, que nossos erros eram irreparáveis e que o futuro só traria mais dor e destruição. Foi nesse estado de espírito que recebi a notícia que viria a ser o catalisador da minha jornada extraordinária. Uma notícia que para muitos seria o fim de tudo, mas que para mim se tornaria o início de algo muito maior do que eu jamais poderia imaginar. Era uma tarde de outono nos anos 1970, quando recebi o diagnóstico que mudaria minha vida para sempre. Sentado no consultório frio e impessoal do oncologista, ouvi as palavras que ninguém quer ouvir. Sr. Gray, lamento informar, mas você tem um câncer terminal. Damos-lhe de 6 a 8 meses de vida. O mundo pareceu desacelerar naquele momento. As palavras do médico ecoavam em minha mente, mas pareciam distantes, como se fossem dirigidas a outra pessoa. Eu estava entorpecido, incapaz de processar completamente o que acabara de ouvir. Parte de mim queria gritar, chorar, protestar contra a injustiça disso tudo. Mas outra parte, uma parte maior do que eu gostaria de admitir, sentiu quase um alívio perverso. Afinal, não era isso que eu vinha esperando? Não era essa a confirmação final de que o mundo era um lugar cruel e sem sentido? O câncer em meu corpo parecia um reflexo perfeito do que eu via no mundo, um crescimento maligno, destruindo tudo ao seu redor. Nos dias que se seguiram, oscilei entre a negação e a aceitação resignada. Contei a notícia a alguns amigos próximos e familiares, observando suas reações de choque e tristeza com um distanciamento quase clínico. Suas palavras de conforto e encorajamento pareciam vazias para mim. Como poderiam entender? Como poderiam ver isso como algo além do fim inevitável? Conforme a realidade da minha situação começou a se estabelecer, senti uma urgência crescente. Não era uma urgência de viver, de experimentar tudo o que pudesse antes do fim. Era mais uma necessidade de entender, de encontrar algum significado nessa existência que estava prestes a terminar. Comecei a ler vorazmente, explorando filosofias, religiões e teorias científicas sobre a vida e a morte. Não porque acreditasse que encontraria respostas, mas porque sentia que precisava estar preparado para o que quer que viesse depois, mesmo que esse depois fosse simplesmente o vazio. À medida que os dias passavam, sentia meu corpo enfraquecendo. A dor se tornou uma companheira constante, lembrando-me a cada momento da minha mortalidade. Mas, estranhamente, à medida que meu corpo se deteriorava, minha mente parecia se aguçar. Comecei a ver o mundo com uma clareza que nunca tivera antes. Era como se, ao me aproximar do fim,
eu finalmente pudesse ver o quadro completo. Mal sabia eu que essa clareza era apenas o começo. O verdadeiro entendimento, a verdadeira transformação, ainda estava por vir. Com o diagnóstico pesando sobre mim como uma sentença de morte, decidi que não aceitaria passivamente meu destino. Embora parte de mim estivesse resignada, outra parte, uma parte que eu não sabia que existia, se rebelou contra a ideia de simplesmente deitar e morrer. Assim, embarquei em uma jornada frenética em busca de alternativas, qualquer coisa que pudesse oferecer uma chance de sobrevivência, ou, no mínimo, uma compreensão mais profunda do que estava acontecendo comigo. Minha busca me levou a lugares que eu nunca imaginei que visitaria. Consultei médicos alternativos, curandeiros, xamãs e praticantes de medicina oriental. Experimentei dietas radicais, terapias de desintoxicação, meditação e até mesmo tratamentos que, olhando para trás, parecem completamente absurdos. Eu estava desesperado e disposto a tentar qualquer coisa. Durante esse período, meu ceticismo inicial começou a se dissipar. Não porque eu tivesse encontrado uma cura milagrosa, longe disso, mas porque comecei a perceber que havia muito mais no mundo do que eu havia permitido que minha mente cínica reconhecesse. Encontrei pessoas com uma fé inabalável, não apenas em curas alternativas, mas na bondade fundamental do universo. Sua convicção me intrigava e ao mesmo tempo me irritava. Como podiam ser tão otimistas diante de tanta dor e sofrimento? À medida que explorava essas alternativas, comecei a me aprofundar em textos espirituais e filosóficos. Li sobre budismo, hinduísmo, cristianismo místico e filosofias New Age. Não porque acreditasse neles, mas porque queria estar preparado para qualquer coisa que pudesse encontrar após a morte. Era uma preparação pragmática, pensei, para o desconhecido que me aguardava. No entanto, algo inesperado começou a acontecer. Quanto mais eu lia, mais eu me encontrava questionando minhas antigas certezas. As ideias de interconexão, de uma consciência universal, de um propósito maior para o sofrimento. Todas essas noções que eu teria descartado como tolice alguns meses antes, começaram a ressoar em algum lugar profundo dentro de mim. Ainda assim, eu lutava contra essas novas ideias. Meu velho eu cínico se agarrava tenazmente à sua visão sombria do mundo. Mas as sementes da mudança haviam sido plantadas e estavam começando a brotar, mesmo que eu não pudesse ver isso na época. Conforme os meses passavam e minha condição piorava, percebi que minha busca por uma cura física havia se transformado em algo mais. Tornou-se uma busca por significado, por compreensão. E foi essa busca que me preparou sem que eu soubesse, para a experiência extraordinária que estava prestes a mudar tudo. O dia em que tudo mudou começou como qualquer outro. Acordei cedo, como havia se tornado meu hábito nos últimos meses. O sono era difícil de encontrar, e quando vinha, era superficial e inquieto. Naquela manhã, porém, havia algo diferente no ar. Uma quietude, uma sensação de expectativa que eu não conseguia explicar. Meu corpo estava fraco, mais fraco do que nunca. Cada movimento era um esforço, cada respiração uma luta. Mas minha mente estava estranhamente clara. Era como se uma névoa tivesse se levantado, permitindo-me ver com uma nitidez que eu não experimentava há muito tempo. Enquanto observava o nascer do sol pela janela do meu quarto, fui tomado por uma certeza profunda e inabalável. Este seria o dia em que eu morreria. Não havia medo nessa realização, apenas uma aceitação serena. Eu havia passado meses me preparando para este momento, e agora que ele havia chegado, senti-me pronto. Passei as horas seguintes em uma espécie de transe, movendo-me lentamente pela casa, tocando objetos familiares, olhando para fotografias, lembrando-me de momentos da minha vida. Era como se estivesse me despedindo, não apenas das coisas físicas, mas de toda a minha existência. À tarde, chamei meus amigos mais próximos e os poucos familiares que ainda mantinham contato comigo. Não lhes disse explicitamente que achava que era o fim, mas acho que eles entenderam.
Houve lágrimas, abraços cautelosos para não machucar meu corpo frágil, e palavras de amor e gratidão trocadas. Quando eles partiram, senti uma paz profunda me envolver. Conforme a noite caía, voltei para minha cama. A dor, que havia sido minha companheira constante nos últimos meses, começou a se intensificar. Mas, estranhamente, eu me sentia distanciado dela, como se estivesse observando o sofrimento de outra pessoa. Foi então que aconteceu. De repente senti uma sensação de leveza, como se meu corpo estivesse se dissolvendo. A dor desapareceu completamente. Abri os olhos e me vi flutuando acima da cama, olhando para meu próprio corpo deitado abaixo. Não havia medo, não havia confusão. Parecia a coisa mais natural do mundo. Flutuei pelo quarto, atravessei paredes como se fossem feitas de ar. Vi minha casa de cima, como se estivesse em um balão invisível. E então, vi a luz. Uma luz tão brilhante que deveria ter sido ofuscante, mas não era. Era a luz mais bela e acolhedora que eu já havia visto. Senti-me irresistivelmente atraído por ela, como se ela estivesse me chamando para casa. Mas antes de me entregar completamente à luz, tive um último pensamento consciente. Quero entender. Por favor, me deixe entender. E para minha surpresa e espanto, a luz respondeu. À medida que me aproximava da luz, senti uma presença avassaladora de amor e aceitação. Era como se todo o amor do universo estivesse concentrado naquele ponto brilhante, me chamando, me acolhendo. A sensação era indescritível. Imagine o abraço mais caloroso que você já recebeu, multiplique-o por infinito, e ainda assim não chegará perto. Conforme me fundia com a luz, percebi que ela não era apenas luz, mas consciência. Uma consciência vasta, onisciente, que parecia conter toda a sabedoria do universo. E essa consciência estava se comunicando comigo, não através de palavras, mas através de pensamentos e emoções puros. De repente, vi a luz assumir formas familiares. Jesus, Buda, Krishna e outras figuras espirituais que eu havia estudado nos últimos meses. Compreendi que essas formas eram apenas representações, maneiras pelas quais minha mente limitada podia interpretar algo muito maior e mais complexo do que eu poderia compreender totalmente. A comunicação com a luz era instantânea e completa. Cada pergunta que eu formulava em minha mente era imediatamente respondida, não com palavras, mas com compreensão pura. Era como se cada resposta sempre tivesse estado dentro de mim, e a luz estava simplesmente removendo os véus que me impediam de ver a verdade. Aprendi sobre a matriz do eu superior, uma rede cósmica de consciência que conecta todas as almas. Vi como cada um de nós é uma expressão única dessa consciência divina, explorando a vida de maneiras diferentes, mas todos fundamentalmente conectados. A luz me mostrou a criação infinita e simultânea de universos. Vi galáxias nascendo e morrendo em um piscar de olhos cósmico. Compreendi que o tempo e o espaço, como os conhecemos, são ilusões criadas por nossas mentes limitadas para dar sentido à vastidão da existência. Mas a revelação mais profunda foi sobre a natureza da humanidade. A luz me mostrou a beleza essencial de cada alma humana. Vi que não há maldade inerente nas pessoas, apenas falta de amor e compreensão. Cada ato de crueldade, cada guerra, cada injustiça que eu havia visto como prova da depravação humana, agora eu via como um grito de socorro, uma expressão distorcida de almas buscando amor e conexão. A luz me disse: a humanidade sempre teve o poder de se salvar e se curar. O amor é a força mais poderosa do universo e está disponível para todos, sempre. Eu vi como cada problema global, cada crise que eu havia temido, era na verdade uma oportunidade para crescimento e aprendizado coletivo. Naquele momento, senti uma compaixão avassaladora por toda a humanidade. Eu queria abraçar cada pessoa, dizer a cada uma delas o quão amada e valiosa ela era. Entendi que este era o propósito da vida. Não evitar a dor ou buscar prazer, mas crescer em amor e compreensão. A experiência parecia durar uma eternidade e um instante ao mesmo tempo.
eu estava repleto de uma paz e uma alegria que nunca havia conhecido antes. Parte de mim queria ficar ali para sempre, banhado naquela luz de amor infinito. Mas outra parte sabia que minha jornada não havia terminado. Assim como a transição para a luz havia sido suave e natural, o retorno ao meu corpo foi igualmente fluido. Senti-me sendo gentilmente puxado de volta, como se estivesse sendo chamado para casa após uma longa viagem. Quando abri os olhos, a primeira coisa que notei foi a luz do sol entrando pela janela. Era um novo dia. Por um momento fiquei confuso. Teria sido tudo um sonho? Mas a sensação de paz e amor que me envolvia era real demais, profunda demais para ser apenas um produto da minha imaginação. Lentamente comecei a me mover. E foi então que percebi algo extraordinário. A dor havia desaparecido. Não apenas isso, mas eu me sentia bem, melhor do que me sentia há meses, talvez anos. Sentei-me na cama, esperando sentir a familiar onda de dor e fraqueza, mas ela não veio. Em vez disso, senti uma energia vibrante percorrendo meu corpo. Era como se cada célula estivesse cantando de alegria. Levantei-me ainda incrédulo com a facilidade com que meu corpo se movia. Caminhei até o espelho e fiquei chocado com o que vi. O homem que me encarava não era o mesmo que eu havia visto nos últimos meses. Os olhos fundos e a pele pálida haviam dado lugar a um rosto cheio de vida e cor. Parecia impossível, mas era real. Nos dias que se seguiram, submeti-me a uma série de exames médicos. Os médicos estavam perplexos. Não havia sinal do câncer em meu corpo. Eles chamaram isso de remissão espontânea, um milagre médico que não podiam explicar. Mas eu sabia que era muito mais do que isso. A recuperação física, embora extraordinária, era apenas o começo. A verdadeira transformação estava acontecendo dentro de mim. As verdades que eu havia experimentado durante minha jornada com a luz estavam se estabelecendo em minha consciência, mudando fundamentalmente a forma como eu via o mundo e meu lugar nele. Percebi que havia recebido não apenas uma segunda chance de vida, mas uma missão. A luz me havia mostrado verdades profundas sobre a natureza da realidade e o potencial da humanidade. Agora, cabia a mim viver essas verdades e compartilhá-las com os outros. Os primeiros dias após meu retorno foram de adaptação. Era como se eu estivesse aprendendo a viver novamente, mas desta vez com um conjunto completamente novo de regras e perspectivas. Cada interação, cada experiência, por mais mundana que fosse, estava imbuída de um novo significado e beleza. Lembro-me vividamente do primeiro passeio que fiz pelo parque próximo à minha casa. As árvores que antes eu mal notava, agora pareciam pulsar com vida. Podia sentir a energia fluindo através delas, conectando-as à terra e ao céu. As pessoas que passavam não eram mais estranhos, mas almas brilhantes, cada uma carregando seu próprio universo de experiências e potencial. Foi nesse momento que compreendi verdadeiramente o que a luz havia me mostrado. Não era apenas uma visão abstrata de unidade e amor, mas uma realidade tangível que eu podia experimentar a cada momento, se escolhesse ver o mundo através dessa nova lente. Sabia que tinha muito trabalho pela frente. Décadas de pensamentos negativos e crenças limitantes não desaparecem da noite para o dia, mas pela primeira vez em muito tempo, senti esperança. Não apenas para mim, mas para toda a humanidade. Nos meses que se seguiram ao meu retorno, experimentei uma mudança radical em minha perspectiva de vida. O homem amargo e pessimista que eu havia sido parecia um estranho distante. Em seu lugar, surgiu alguém cheio de amor, compaixão e um otimismo inabalável sobre o futuro da humanidade. A transformação não foi instantânea nem fácil. Havia momentos em que os velhos padrões de pensamento tentavam reassumir o controle. Notícias sobre guerras, desastres ambientais e injustiças sociais ainda me afetavam profundamente. Mas agora, em vez de me levar ao desespero, essas situações despertavam em mim um desejo ardente de ajudar, de fazer a diferença.
comecei a ver a Terra e a humanidade como partes de um sistema vivo e interconectado. Cada problema global não era mais uma prova da maldade humana, mas uma oportunidade de crescimento e aprendizado coletivo. Entendi que, assim como meu corpo havia se curado do câncer, nosso planeta e nossa sociedade também tinham o poder de se curar. Minha atitude em relação às outras pessoas mudou dramaticamente. Onde antes eu via estranhos potencialmente hostis, agora eu via almas brilhantes, cada uma com sua própria jornada única. Comecei a praticar o que eu chamo de ver com os olhos do coração, olhar além das aparências e comportamentos superficiais para a essência divina dentro de cada pessoa. Essa nova perspectiva trouxe uma paz profunda à minha vida. O medo e a ansiedade que antes me consumiam deram lugar a uma confiança serena no fluxo da vida. Aprendi a abraçar a incerteza, vendo-a não como uma ameaça, mas como um campo infinito de possibilidades. Minha relação com a natureza também se aprofundou. Passei a sentir uma conexão íntima com todas as formas de vida. Caminhadas na floresta se tornaram experiências quase místicas, onde eu podia sentir a energia vital fluindo através de cada folha e cada criatura. Mas talvez a mudança mais profunda tenha sido em minha relação comigo mesmo. A autocrítica implacável que havia me atormentado por tanto tempo foi substituída por uma aceitação amorosa. Compreendi que, assim como toda a criação, eu também era uma expressão perfeita do divino, com todos os meus defeitos e imperfeições. Essa nova perspectiva não significava que eu havia me tornado cego aos problemas do mundo. Pelo contrário, eu os via com mais clareza do que nunca, mas agora, em vez de me sentir oprimido por eles, eu me sentia energizado e motivado a fazer a diferença. Percebi que cada pequeno ato de bondade, cada palavra gentil, cada pensamento positivo, contribuía para a cura coletiva da humanidade. Comecei a ver minha vida como uma oportunidade de ser um agente de mudança positiva, não através de grandes gestos heróicos, mas através do cultivo constante do amor e da compaixão em minha vida diária. Esta nova maneira de ver e estar no mundo não era apenas uma filosofia abstrata, mas uma experiência vivida momento a momento. Era como se eu tivesse recebido um par de óculos mágicos que me permitiam ver a beleza e o potencial infinitos em cada situação, em cada pessoa, em cada desafio. E assim, dia após dia, eu continuava a desdobrar e integrar as lições que havia aprendido durante minha jornada com a luz. Cada nova compreensão trazia consigo uma onda de gratidão pela segunda chance que havia recebido e um compromisso renovado de viver plenamente essa nova vida. Com minha nova perspectiva de vida, mergulhei profundamente na exploração da espiritualidade. Não mais como um observador cético, mas como um participante ativo, ansioso para expandir minha compreensão e experiência do divino. Comecei a praticar meditação diariamente. No início era um desafio aquietar minha mente, ainda acostumada a um fluxo constante de pensamentos negativos. Mas com o tempo e prática, aprendi a entrar em estados de quietude profunda. Nesses momentos de silêncio interior, pude reconectar-me com a luz que havia experimentado durante minha experiência de quase morte. Descobri que não precisava morrer novamente para acessar aquela sabedoria e amor infinitos. A luz estava sempre presente, sempre disponível. Era apenas uma questão de sintonizar minha consciência para percebê-la. A meditação se tornou minha ferramenta para fazer essa sintonia. Explorei várias tradições espirituais com uma nova abertura e respeito. Frequentei igrejas, templos budistas, mesquitas e sinagogas. Participei de cerimônias indígenas e círculos de cura. Em cada experiência, encontrei fragmentos da verdade que havia vislumbrado em minha jornada com a luz. Uma das maiores revelações foi perceber que todas as religiões, em sua essência, apontavam para a mesma verdade fundamental: a unidade de toda a existência e o poder transformador do amor. As diferenças eram apenas nas formas externas, nas interpretações humanas limitadas de algo que transcende nossa compreensão. Aprendi técnicas de cura energética e comecei a trabalhar com o que alguns chamam de corpo sutil,
ou campo áurico. Descobri que podia sentir e até mesmo influenciar os campos de energia ao meu redor. Isso me deu uma nova apreciação pela interconexão de todas as coisas e pelo impacto que nossos pensamentos e emoções têm no mundo ao nosso redor. A ideia de reencarnação, que antes eu teria descartado como fantasia, agora fazia sentido para mim. Compreendi que nossas almas estão em uma jornada de evolução contínua, cada vida oferecendo novas oportunidades de aprendizado e crescimento. Essa perspectiva trouxe um novo significado para os desafios e dificuldades da vida. Desenvolvi uma profunda reverência pela natureza, vendo-a não apenas como um conjunto de recursos a serem explorados, mas como uma expressão viva do divino. Passei a praticar o que alguns chamam de ecologia espiritual, buscando viver em harmonia com os ritmos e ciclos naturais da Terra. Minha compreensão de Deus também evoluiu dramaticamente. Não mais via o divino como uma figura autoritária externa, mas como a própria essência da existência, presente em cada átomo, cada pensamento, cada momento. Aprendi a ver o sagrado no ordinário, o milagre em cada respiração. Ao mesmo tempo, mantive um senso de humildade em minha busca espiritual. Sabia que, por mais que tivesse aprendido, era apenas um vislumbre da vastidão infinita da realidade. Mantive-me aberto, sempre disposto a questionar minhas próprias crenças e a aprender com cada nova experiência. Esta jornada espiritual não era separada da vida cotidiana, mas integrada a cada aspecto dela. Aprendi a ver cada interação, cada tarefa, por mais mundana que fosse, como uma oportunidade para praticar a presença, o amor e a compaixão. A espiritualidade não era algo que eu fazia, mas algo que eu vivia a cada momento. À medida que minha compreensão e experiência espiritual se aprofundavam, senti um chamado cada vez mais forte para compartilhar o que havia aprendido, não por um senso de obrigação ou dever, mas por um transbordamento natural do amor e da alegria que havia descoberto. Comecei de forma simples, compartilhando minha história com amigos e familiares. Muitos ficaram céticos no início, o que eu compreendia perfeitamente. Afinal, eu mesmo teria duvidado de uma história como a minha não muito tempo atrás. Mas à medida que viam as mudanças em mim, não apenas a cura física, mas a transformação em minha atitude e maneira de viver, começaram a se abrir para o que eu tinha a dizer. Gradualmente, o círculo de pessoas interessadas em ouvir minha história foi se expandindo. Fui convidado para falar em pequenos grupos, depois em eventos maiores. Escrevi artigos e dei entrevistas. Cada vez que compartilhava minha experiência, sentia-me reconectado com a luz que havia experimentado. Minha mensagem era simples, mas profunda. Somos todos expressões de uma consciência divina, interconectados e interdependentes. O amor é a força mais poderosa do universo, capaz de curar e transformar. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de contribuir para a cura e evolução da humanidade. Enfatizei que não era necessário ter uma experiência de quase morte para acessar essas verdades. Elas estavam disponíveis para todos, a qualquer momento, através da prática da atenção plena, da compaixão e do amor incondicional. Encontrei pessoas de todas as esferas da vida, cientistas, artistas, líderes empresariais, políticos, educadores. Muitos estavam famintos por uma perspectiva mais profunda e significativa da vida. Vi como as ideias que compartilhava ressoavam com algo dentro deles, despertando uma sabedoria que já possuíam, mas haviam esquecido. Ao mesmo tempo, enfrentei críticas e ceticismo. Alguns me acusaram de promover pensamento mágico, ou de ignorar os problemas reais do mundo. Aprendi a receber essas críticas com amor e compreensão, vendo-as como oportunidades para clarificar minha mensagem e praticar a compaixão. Uma das partes mais gratificantes desse trabalho foi ver como as pessoas eram inspiradas a fazer mudanças positivas em suas vidas. Recebi inúmeras histórias de pessoas que, após ouvirem minha experiência, encontraram a coragem para perdoar, para seguir seus sonhos, para viver com mais autenticidade e amor.
Comecei a oferecer workshops e retiros, criando espaços seguros onde as pessoas podiam explorar sua própria espiritualidade e conexão com o divino. Nesses ambientes, vi transformações milagrosas acontecerem, curas emocionais profundas, reconciliações, despertar de dons e talentos há muito esquecidos. Ao longo desse processo de compartilhamento, continuei a aprender e crescer. Cada pessoa com quem interagia me oferecia uma nova perspectiva, uma nova faceta da verdade. Mantive-me humilde, sempre lembrando que era apenas um mensageiro, um canal para algo muito maior do que eu. À medida que minha mensagem se espalhava, comecei a ver mudanças sutis mas significativas, acontecendo no mundo ao meu redor. Pessoas inspiradas a agir com mais compaixão, comunidades se unindo para resolver problemas, um despertar gradual para nossa interconexão e responsabilidade compartilhada. Sabia que esta era apenas uma pequena parte de uma mudança muito maior que estava ocorrendo em escala global. Senti-me profundamente grato por poder desempenhar meu papel nessa evolução da consciência humana. Enquanto reflito sobre a jornada extraordinária que me trouxe até aqui, sou tomado por uma sensação avassaladora de gratidão. Gratidão pela segunda chance de vida que recebi, pela sabedoria que me foi revelada e pela oportunidade de compartilhar essa sabedoria com os outros. Minha experiência de quase morte foi apenas o início de uma jornada contínua de descoberta e crescimento. Cada dia traz novas revelações, novos desafios, novas oportunidades para praticar o amor e a compaixão. Aprendi que a iluminação não é um destino final, mas um processo contínuo de expansão da consciência. Uma das lições mais profundas que aprendi é a importância do equilíbrio entre o espiritual e o mundano. Enquanto é fácil se perder nas alturas da experiência mística, também é crucial permanecer enraizado na realidade cotidiana. Encontrei beleza e significado nas tarefas mais simples: lavar a louça, cuidar do jardim, conversar com um vizinho. Aprendi a abraçar todas as experiências da vida, as alegrias e as tristezas, os sucessos e os fracassos, como partes igualmente valiosas da jornada. Cada desafio se tornou uma oportunidade para praticar o que aprendi, para crescer em amor e compreensão. Minha relação com a morte também mudou drasticamente. O que antes era uma fonte de medo e ansiedade, tornou-se uma lembrança gentil da preciosidade de cada momento. Sei que quando chegar a hora de deixar este corpo físico novamente, será apenas outra transição, outra etapa na jornada eterna da alma. Uma das maiores alegrias que experimentei foi ver o impacto ripple de minhas ações e palavras. Pessoas que ouviram minha história e foram tocadas por ela começaram a fazer mudanças em suas próprias vidas, que por sua vez afetaram outras pessoas. É como se cada ato de amor e compaixão criasse ondas que se espalham infinitamente, tocando vidas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Ao mesmo tempo, mantenho-me humilde diante do mistério da existência. Por mais que tenha aprendido, sei que é apenas uma fração infinitesimal da vastidão do universo. Cada dia me traz novas perguntas, novos mistérios para contemplar. Aprendi a ficar confortável com o não saber, a abraçar o mistério como parte da beleza da vida. Olhando para trás, para o homem amargo e desesperançado que eu era antes da minha experiência, sinto uma profunda compaixão. Entendo agora que aquela perspectiva sombria era apenas um resultado da desconexão. Desconexão de mim mesmo, dos outros, da natureza e do divino. A cura que experimentei foi essencialmente uma reconexão, um despertar para a unidade fundamental de toda a existência. Uma das maiores revelações para mim foi a compreensão de que o amor não é apenas um sentimento, mas uma força fundamental do universo. É o amor que mantém os átomos unidos, que move as galáxias, que impulsiona a evolução da consciência. Aprendi que praticar o amor, não apenas pelos que nos são próximos, mas por toda a criação, é o caminho mais direto para a expansão da consciência e a cura do mundo. Ao compartilhar minha história,
Sempre enfatizo que minha experiência não me torna especial ou escolhido. Acredito que cada pessoa tem o potencial de despertar para essas verdades, de experimentar a mesma conexão com o divino que eu experimentei. Minha missão tem sido simplesmente lembrar as pessoas de quem elas realmente são. Expressões únicas e preciosas do amor divino. À medida que envelheço, sinto uma paz cada vez mais profunda. Sei que meu tempo neste corpo físico é limitado, mas isso não me causa ansiedade. Pelo contrário, me inspira a viver cada momento plenamente, a amar mais profundamente, a servir mais completamente. Olho para o futuro da humanidade com um otimismo inabalável. Apesar dos desafios que enfrentamos como espécie, mudanças climáticas, desigualdades, conflitos, vejo um despertar acontecendo. Mais e mais pessoas estão acordando para nossa interconexão, para nossa responsabilidade uns com os outros e com o planeta. Acredito que estamos no limiar de uma nova era de consciência expandida e cooperação global. Minha mensagem final para todos que leem minha história é simples. Você é amado, além da sua compreensão. Você é uma expressão única e preciosa do divino. Sua vida tem um propósito profundo e significativo. Não importa quais desafios você esteja enfrentando, saiba que dentro de você existe uma luz inextinguível de amor e sabedoria. Confie nessa luz. Cultive-a através da prática do amor e da compaixão, e você descobrirá milagres acontecendo em sua vida e no mundo ao seu redor. Enquanto continuo minha jornada, sou preenchido com uma gratidão avassaladora por cada respiração, cada experiência, cada oportunidade de amar e servir. A vida, com toda sua beleza e desafios, é verdadeiramente o maior presente. E é com essa consciência que encerro minha história, não como um final, mas como um convite para que cada um de vocês embarque em sua própria jornada de descoberta e transformação.